Evangelho segundo João, capítulo 2. E nós vamos discorrer acerca dessa passagem, que é o início do ministério de Jesus. Depois de ter sido batizado nas águas por João Batista, o relato dos outros evangelhos diz que ele se levantou e o Espírito Santo repousou sobre ele na forma corpórea de pomba. E isso foi um sinal para João Batista, porque aquele que havia enviado João a batizar no deserto, que foi Deus, disse: aquele sobre qual vir descer o Espírito Santo, este é aquele que tira o pecado do mundo. E João Batista testificou de Jesus que ele era o Cordeiro de Deus que tirava o pecado do mundo. Depois disso, Jesus se levantou das águas do batismo e foi ao deserto para ser tentado por 40 dias. E tendo acabado os 40 dias em que ele esteve jejuando, 40 dias e noites, Satanás veio, tentou, ele venceu Satanás pela palavra de Deus, os anjos o serviram. Então, ele iniciou o seu ministério, e essa leitura de hoje é o primeiro sinal feito por Jesus no seu ministério público. João 2, nós vamos ler até o versículo 10. E ao terceiro dia fizeram-se umas bodas em Caná da Galileia. E estava ali a mãe de Jesus, e foi também convidado Jesus e seus discípulos para as bodas. E faltando vinho, a mãe de Jesus lhe disse: não tem vinho. Disse-lhe Jesus: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Sua mãe disse aos serventes: fazei tudo quanto ele vos disser. Estava ali posta 6 talhas de pedra para a purificação dos judeus. Em cada uma cabia 2 ou 3 metretas, ou 2 ou 3 almudes. Disse-lhe Jesus: encheia de água essas talhas, e encheram-nas até em cima. E disse-lhe: tirai agora e levai ao mestre-sala. E levaram. E logo que o mestre-sala provou a água feita vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam os serventes que tinham tirado água, chamou o mestre-sala ao esposo e disse-lhe: todo homem põe primeiro o vinho bom, e quando já tem bebido bem, então o inferior. Mas tu guardaste até agora o bom vinho. Versículo 11. Jesus principiou assim os seus sinais em Caná da Galileia, manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Pode se assentar, irmãos. Esse texto é um texto muito peculiar de nós. Creio que todos os irmãos aqui já leram o Evangelho de João. E por estar bem no comecinho do Evangelho de João, todos com certeza já leram o relato das bodas de Caná, o milagre da água em vinho. Mas, o que isso significa para nós? Jesus, uma certa vez, contou uma parábola aos seus discípulos, dizendo a respeito da obra que ele estava vindo realizar. Ele disse: não se deita vinho novo em odres velhos, porque os odres se romperão e se estragará tanto os odres quanto o vinho. Mas se deita vinho novo em odres novos, e ambos se conservam. Jesus estava dizendo essa parábola a respeito da doutrina que ele via pregar. Jesus estava dizendo, em outras palavras, não se pode receber o cristianismo sem que se abra a mão no judaísmo. Porque Jesus estava pregando o evangelho àqueles judeus, seus discípulos. Pedro, Tiago, João, André, Natanael, Filipe, eram todos judeus. E Jesus estava dizendo: não se pode deitar o vinho novo nos odres velhos. Não se pode deitar doutrina nova sobre fundamentos velhos. E aqui Jesus faz o milagre da transformação em água em vinho. E nós vemos que ao final desse milagre há um testemunho do mestre-sala, que era uma espécie de enólogo,
um degustador de vinhos. Ele disse, olha, todo mundo põe o vinho bom. E quando já está todo mundo bem no topo, então põe o inferior, porque já passaram da conta, ninguém vai perceber. Mas você reservou o vinho bom até agora, hein? Jesus tem o bom vinho para nós. Vinho simbolizava para aquele povo alegria, festejo. Embora em Provérbios nós lemos que deem-se vinho e bebida forte aos que estão quebrantados de coração e aos deprimidos, de uma maneira mais geral, o vinho era visto pelos judeus como motivo de festejo. Não é à toa que a Páscoa judaica não tinha vinho. A Páscoa tinha pães ázimos, ervas amargas e cordeiro. Mas Jesus, quando celebrou a ceia, introduziu o vinho na ceia. Os judeus não têm o vinho. Nós temos o vinho. Os cristãos têm o vinho. Os judeus tinham a esperança. Nós temos a alegria da salvação. O vinho também simboliza para nós cristãos o sangue de Jesus. Nós estamos entrando na última semana da Quaresma e daqui a alguns dias é a Páscoa. E domingo agora, Jesus vai entrar em Jerusalém sendo celebrado como o rei dos judeus. Mas no outro domingo, ele vai ser crucificado como um criminoso. O vinho simboliza para nós tudo isso que nós nos recordamos na Páscoa. O sacrifício de Jesus. Jesus não morreu para que nós tivéssemos um carro novo, uma casa nova, para que nós tivéssemos um emprego bom, um salário adequado. Jesus não morreu para que nós tivéssemos coisas aqui na terra. Embora nós podemos ter. Embora Deus abençoe o trabalho das nossas mãos. Embora Deus tenha nos dado saúde, inteligência e tudo aquilo que nós precisamos para enriquecer com honestidade, porque isso não é pecado. Mas Jesus morreu para nos transportar do reino das trevas ao reino da luz do Filho de Deus. E nós estamos no reino da luz do Filho de Deus. Nós estamos assentados nas regiões celestiais. A Bíblia nos declara que nós estamos salvos. Nós estamos assentados nas alturas. Nesse exato momento. Isso é tão real quanto eu aqui falando com vocês. Nós estamos glorificados desde já. Desde que cremos. Desde que confiamos no sangue de Jesus. Mas o sangue de Jesus é um vinho novo. É um vinho bom. Não é o velho vinho. Não são as velhas coisas. E para que eu possa receber o bom vinho, eu preciso olhar essa passagem e ver cada detalhe desse acontecimento. Primeiro, nós vemos uma aliança. Esse milagre foi realizado num casamento. Jesus poderia ter realizado o seu primeiro milagre assim que saiu do Jordão. Poderia ter curado alguém à beira do Jordão. Jesus poderia ter realizado o seu primeiro milagre diante dos discípulos assim que voltou da tentação. Mas não. Ele era soberano, todo-poderoso e onisciente e esperou o momento adequado para realizar o seu primeiro milagre. E ele escolheu um casamento. As bodas representam a aliança de Deus com os homens, na pessoa de Jesus. Deus tem uma aliança conosco. Deus quis tomar-nos por noiva. A Bíblia nos diz de várias maneiras, mas o Salmo 100 nos diz assim: foi Ele e não nós quem nos fez povo seu e ovelha do seu pasto. Deus tomou uma iniciativa conosco.
Jesus escolheu essa ocasião do casamento para iniciar o seu ministério de sinais, porque o casamento é onde se inicia a família, e a família é o bem mais precioso que nós temos na terra, e a igreja está edificada no modelo da família. A família é aquilo que nós temos de melhor. A igreja também é uma família. Deus é o nosso Pai. E nós todos somos irmãos. Eu disse isso domingo no sermão, que no reino de Deus não há maiores e menores. O pastor não é maior do que a ovelha não é maior do que o pastor. As ovelhas não são maiores entre si. Somos todos irmãos. Nós temos um irmão mais velho, que é o herdeiro de todas as coisas, Jesus. E com ele nós somos co-herdeiros. E todos nós dividimos uma mesma herança das coisas eternas de Deus. Eu disse isso no sermão de domingo. Nós somos uma família. A igreja, ela está edificada no modelo da família. Nós precisamos ter uma aliança com Deus para dar início ao processo de transformação do nosso vinho. Uma aliança é um comprometimento. E comprometimento é diferente de compromisso, irmãos. Porque compromisso é, por exemplo, um emprego que eu tenho. A indústria onde eu trabalho. É um compromisso que eu tenho. Mas se eu não acordar segunda-feira de manhã para trabalhar, a empresa vai continuar trabalhando. Sem mim. Ela vai rodar. Eu faço falta, mas eu não faço parar a empresa. Isso é um compromisso. Mas um comprometimento é diferente. Quando eu me comprometo, é até redundante, mas a palavra diz, eu estou me comprometendo. Eu estou num barco. Se esse barco naufragar, eu me comprometo a ficar dentro do barco até o último minuto, tentando impedi-lo que ele afunde. Mas se eu tenho um compromisso de remar um barco e ele venha naufragar, eu pulo do barco, salvo a minha vida e não estou comprometido com o barco. Nós estamos comprometidos com o Evangelho. O Evangelho compromete a nossa vida. O Evangelho compromete as nossas decisões. Isso porque é uma aliança. Uma aliança, irmãos, não é só um metal, uma argola de metal enfiada nos nossos dedos. Para muitos parece. Uma aliança é algo simples. Um símbolo de compromisso marital. Mas talvez não, tenho absoluta certeza que a Mariana não gostaria de saber que eu ando por aí sem aliança no meu dedo. Ela desconfiaria. Se ela não desconfiasse, ela pelo menos ia ficar desgostosa. Mas não é isso. Não é o que a aliança diz. Não é o que um papel assinado diz. Mas é o comprometimento que tem um com o outro. E assim como nós, casados, temos um comprometimento uns com os outros diante de Deus, votos que nós fizemos, nós nos comprometemos a nos amar mutuamente nas riquezas e nas adversidades, na saúde plena e nas enfermidades. Deus se comprometeu conosco. Comprometeu-se ao ponto de morrer por nós. E entregar-se a si mesmo na forma do seu Filho Jesus Cristo. E como é que nós temos nos comprometido com Ele? Qual é a nossa aliança com Ele? Eu quero o bom vinho. Eu quero coisas novas na minha vida. Eu quero uma alegria que venha de Deus. Mas eu não quero me comprometer com as coisas de Deus. Eu não quero me envolver com as coisas de Deus. Eu não quero priorizar as coisas de Deus. Eu quero as coisas de Deus, mas desde que as coisas de Deus não atrapalhem as minhas. Mas desde que as coisas de Deus não comprometam as minhas. E os meus interesses. Jesus disse: não busquem ajuntar tesouros aqui na terra. Não se preocupem com o que vocês vão comer, ou com o que vocês vão vestir, ou onde vocês vão morar. Todas essas coisas os pecadores se preocupam. Mas ajuntem tesouros no céu. Busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E essas coisas serão acrescentadas. Isso tudo que eu disse para vocês é só a aliança que nós temos que ter com Deus. Segunda coisa que nós temos que ter é convidar a Jesus. Jesus precisa estar sempre presente nas nossas decisões.
Convidar Jesus significa não ter pecado conhecido que não esteja confessado a Jesus. Significa não ter interesse que não esteja centrado na pessoa de Jesus. Significa não ter planos que eu não tome segundo a direção de Jesus. Jesus precisa estar nos pormenores da nossa vida. Eu preciso convidá-lo. Jesus não invade a nossa vida. Satanás invade a nossa vida. Jesus não é um intruso, não é intrometido. Jesus é cordial. Jesus é humilde. Jesus disse: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, e esse alguém abrir a porta, entrarei em sua casa, serei com ele e ele comigo. Mas Jesus não estava dizendo isso a pecadores. Jesus estava dizendo isso à igreja de Laodiceia. Jesus estava dizendo isso a crentes. A igreja de Laodiceia tinha deixado Jesus do lado de fora. Nós não podemos deixar Jesus do lado de fora das nossas vidas, do lado de fora do nosso trabalho, do lado de fora do nosso casamento, do lado de fora dos nossos interesses. Nós precisamos convidar a Jesus. Jesus está paciente e humildemente, cordialmente, batendo as nossas portas. E se nós ouvirmos, e se nós abrirmos, ele entrará. Nós precisamos fazer um convite pessoal, sincero, para que Jesus participe das nossas vidas. Eu preciso, individualmente, tomar essa atitude. Terceira coisa que é preciso é purificação. No versículo 6 diz: estavam ali posto 6 talhas de pedra para purificação. Aquela água que estava ali não era uma água para beber. As talhas eram usadas para armazenar água e não qualquer bebida. O propósito delas era purificação. E nós sabemos que os judeus tinham o hábito de se purificar muitas vezes. Os judeus se purificavam antes de comer, se purificavam quando entravam numa residência, se purificavam quando saíam da residência, lavavam muitas vezes os talheres. A purificação era observado como um alto rigor pelos judeus, até mais do que aquilo que a Escritura exigia disso. Depois de nós termos convidado Jesus para entrar nas nossas vidas, nós temos que entrar no processo de purificação. Porque Jesus trará purificação consigo. Santificação, nós temos que nos santificar. E santificar-se não significa ser o santarrão. Não significa ser o infalível. Não significa ser o religioso hipócrita. Santificar-se significa separar-se. Reservar-se. Eu preciso reservar-me das coisas do mundo. Eu preciso separar-me das coisas que o mundo me oferece. Isso é purificação. Isso só vem do Espírito Santo. Eu preciso deixar o velho homem. Eu preciso deixar o velho caminho. Preciso deixar o meu pecado e todos os velhos costumes. Porque se eu quero um vinho novo, preciso lançar mão do velho. Se eu não abrir mão do velho, eu não posso receber o novo e bom vinho de Jesus. Mas muitas vezes nós resistimos a isso. Muitas vezes nós teimamos em não dar ouvidos à palavra de Deus. A não cumprir aquilo que nós ouvimos da palavra de Deus. E isso nos contamina. E isso nos apodrece por dentro. Mas quando nós estamos dispostos a ouvir a palavra de Deus e a praticá-la, então nós estamos nos santificando, nos purificando, porque santificação vem primeiramente de Deus, vem através da palavra e vem pelo Espírito Santo. Quarta coisa que eu vejo é o esforço. O número das talhas eram 6 talhas de pedra, vasos grandes de pedra. 6 é o número do homem na Escritura. Elas estavam cheias até a boca. Era algo em torno de 550 a 600 litros.
Isso tudo simboliza o esforço que deve partir do homem em buscar esse bom vinho. Não é porque Jesus me salvou e ele fez isso soberanamente, sem mérito algum meu. Não é porque Deus me salvou e ele vai me conduzir até a eternidade que isso exime a minha responsabilidade. Eu sou responsável por tudo que eu faço. Eu sou responsável por tomar as atitudes certas, por ponderar sobre o que fazer e o que não fazer. Eu preciso me esforçar. A salvação é gratuita, mas ela não é banal. Jesus disse, desde João Batista para cá, o reino de Deus é tomado com violência, com esforço. Aqueles que se esforçam, tomam o reino de Deus. É preciso fazer violência para alcançar o reino de Deus. Jesus, contando outra parábola das duas bodas, disse, um certo homem preparou umas bodas e disse aos seus servos, ide convidai as pessoas. E chegando na porta de um, ele disse, olha, tenha-me por desculpado, eu tenho um casamento, não posso ir. E o outro disse, olha, amanhã eu vou ver um campo para comprá-lo e não posso ir. E o outro disse, eu tenho alguns negócios, tenha-me por desculpado, eu não posso ir. Então, os servos voltam com essa notícia ao rei. E o rei disse, na verdade as bodas estão prontas, mas os convidados não eram dignos. Saiam e convide todos que estiverem às ruas. Então aqueles servos foram e convidaram todos que estavam às ruas. E depois o rei disse, ainda não é suficiente, saia aos becos e valados, força-os a entrar, porque eu quero que minha casa esteja cheia. Então aqueles servos saíram e arrastaram os pobres e os rejeitados para dentro das bodas. O reino de Deus é tomado pelo nosso esforço, irmãos. A bênção não vem bater na minha porta. Eu preciso buscá-la. A salvação vem de graça. Todas as outras coisas que Deus me dá, Ele me dá mediante o meu esforço. As bênçãos não caem do céu. Elas nascem da terra. As bênçãos são um reflexo das coisas que eu faço, orientado pela palavra de Deus. A bênção não é uma chuva. A bênção é uma semente. A bênção é um fruto. A chuva chove sobre a vida de todo mundo. O fruto só vem sobre a vida daqueles que o cultivaram. A salvação é uma chuva que pode cair sobre a minha vida pela graça de Deus. Mas as outras coisas, não. As outras coisas demandam meu esforço. As talhas cheias até em cima representam o cristão totalmente cheio do Espírito Santo. O cristão totalmente entregue à vontade de Deus. O cristão totalmente comprometido com as coisas de Deus. Quinto, é preciso servir. Porque tendo feito a transformação, antes de saciar a vaidade dos convidados, Jesus ordenou que servissem ao mestre-sala, aquele enólogo, aquele sommelier que era responsável por degustar o vinho. O mestre-sala representa a Deus, que é o responsável pela celebração dessas bodas. De igual modo, antes de nós desfrutarmos os benefícios do bom vinho, nós devemos pensar em como poderemos servir bem a Deus com aquilo que Ele nos der. Para que é que Deus vai me dar um emprego bom? Para que o nome dEle seja glorificado através do meu emprego. Para que é que Deus vai me dar uma família abençoada? Para que o nome dEle seja glorificado através da minha família. Para que é que Deus vai me dar uma posição no meio em que eu vivo, na sociedade, um status onde eu estou? Para que Ele seja glorificado através das minhas atitudes. Para que é que Deus nos salvou? Para a glória e o louvor do seu nome. Eu preciso servir e não ser servido. Mas nós somos servos com S maiúsculo. Nós somos servos e vivemos uma geração de servos e de um evangelho servil e que espera que Deus nos sirva. Que espera que nós, como filhos, tenhamos todos os direitos de recebermos todas as nossas coisas do papai, porque nós somos mimados, porque nós queremos tudo, porque nós só buscamos e só oramos e só pedimos, mas não servimos. Mas não fazemos algo para Deus. Não fazemos, eu me incluo nisso. Mas quando nós queremos algo, então nós buscamos, então nós corremos, então nós dobramos o joelho, então nós fazemos tudo o que foi preciso,
porque nós queremos algo. Jesus disse, mais servir do que ser servido. Nós temos que ser servos com S minúsculo. Servos que servem e não servos que são servidos. Jesus disse, quem é mais importante? Aquele que está à mesa ou aquele que está servindo? Certamente que é o que está à mesa. Eu, porém, o seu mestre, o seu Messias, o seu Senhor, sou entre vocês como aquele que está servindo. Por isso, entre vocês não vai ser como é entre o mundo, porque entre vocês, aquele que mais servir será o maior no reino de Deus. Sexta coisa que eu vejo, agradecimento. O vinho, que simboliza alegria na cultura judaica, traz consigo gratidão. Tiago nos diz, está alguém entre vós alegre? Cante louvores. A gratidão é algo que é natural do coração alegre. O milagre que Jesus fez e faz nas nossas vidas produz alegria. E essa alegria resulta em louvores e ação de graças. O noivo recebeu o crédito. Jesus fez o milagre, mas ele não se expôs. Tanto é que nós lemos no começo da passagem, e é um pouco difícil de interpretar isso, quando Maria fala para ele assim, filho, resolva o problema. E Jesus fala, que tenho eu contigo, mulher, não é minha hora. E aí em seguida nós vemos Jesus fazer um milagre. Aí parece que é contraditório. Não! Maria queria que Jesus se revelasse como o Messias. Ali, naquele primeiro sinal. E era isso que Jesus não queria. Era isso que Jesus queria. Não é o meu tempo, a minha hora ainda não chegou. Mas Jesus fez aquele milagre, pôs um bom vinho. Era muito melhor do que um Malbec. Era muito melhor do que um Almaden. E eu nem sei nomes de vinhos melhores de hoje em dia. Mas o vinho que Jesus tinha era muito melhor. Porque o enólogo provou e disse, olha, para o esposo, até agora nós temos tomado o vinho inferior. Agora que você nos traz o bom vinho. Jesus deixou que aquele esposo, aquele noivo levasse o crédito. Hoje o noivo para nós é Jesus. Nós devemos fazer as nossas obras, devemos fazer aquelas coisas que fazemos por ação de graças, e quem deve levar o crédito é Jesus. Jesus disse, vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade que foi construída sobre uma montanha, nem se acende uma vela e coloca debaixo de um cesto, mas se põe no velador e dá luz a todos que estão na casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas obras e glorifiquem ao vosso Pai que está no céu. Jesus precisa levar o crédito. E aí é que entra o sétimo e último ponto. Testificar, testemunhar. Esse sinal deu início ao ministério de Jesus. Seu nome foi glorificado e muitos discípulos creram nele por causa disso. Depois que nós recebemos o bom vinho, depois que nós recebemos o milagre de Deus, depois que nós recebemos bênçãos, depois de nós termos recebido a salvação, nós precisamos testificar, levar essas notícias às outras pessoas. Devemos glorificar a Deus pelo nosso testemunho. Devemos fazer com que mais pessoas creiam no milagre que Deus tem feito em nossas vidas e naquilo que Ele é capaz de fazer pela vida delas, porque Ele deu a sua vida. E como não nos dará também com ela todas as coisas? Nós temos que ser um exemplo de vida. O nosso testemunho não está nas palavras que nós testificamos. Sim, nós damos testemunhos com palavras. Jesus disse, ide e pregai. Jesus disse, ide e fazei discípulos. Jesus disse, ser-me-eis testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria até os confins da terra. Mas nós precisamos testemunhar com os nossos lábios e com as nossas atitudes. Porque senão soará hipócrita, e não pode ser hipócrita, precisa ser sincero. Reverendo Hernandes Dias Lopes diz, a vida do pastor é a vida do seu ministério.
o testemunho mais difícil de ser pregado, o sermão mais difícil de ser pregado é o sermão da vida do pastor, porque ele fala mais alto do que todos os outros sermões. Isso não se retrata exclusivamente a vida do pastor, mas de todo crente, porque todo crente é uma testemunha, porque Jesus disse: recebereis a virtude que há de vir sobre vós para ser-me testemunhas. Todos os cristãos são testemunhas. Todo testemunho mais difícil de ser dado é o testemunho das nossas vidas. O que nós entendemos de tudo isso é que quando Jesus entra nas nossas vidas, quando Jesus entra na nossa casa, entra na nossa família, Ele supre todas as nossas necessidades. Acabou o vinho, Ele tem o bom vinho. Ele tem o pão cotidiano. Ele tem o abrigo. Ele tem a cura para que nós precisamos. A palavra de Deus diz que todas as nossas necessidades serão supridas em glória. Aquilo que Jesus traz vai além das nossas expectativas. Jesus não traz um vinho qualquer, um vinho de boa qualidade, mas Ele traz o melhor vinho para nós. Jesus põe as nossas vidas no que é infinitamente melhor do que qualquer outro recurso que nós tenhamos pode nos trazer. Jesus nos colocou nas regiões celestiais. E lá nós não podemos chegar por nós mesmos. Jesus tem o bom vinho. Isso quer dizer que Ele tem a verdadeira alegria. O mundo tem uma falsa alegria. O mundo tem uma falsa alegria que vem com falsos prazeres, que vem com falsas promessas. Mas Jesus tem a verdadeira alegria, uma alegria que permanece, uma alegria santa, uma alegria que é a vontade de Deus. Se nós queremos receber o bom vinho, então nós devemos fazer essas coisas, a começar por convidar a Jesus a ter uma aliança conosco. Acertarmos a aliança que Ele propôs fazer conosco, a chamá-lo para dentro das nossas vidas, para fazer um milagre, uma transformação no nosso ser.